aqui. A gente vai fazer uma avaliação dessa greve, continuidade ou não continuidade. Uma das propostas que tinha surgido vamos fazer setorialmente, cada pedaço decide. O TRE permanece porque o TRE tem a questão da negociação dos dias parados. Mas os outros dois vão decidir sozinhos. É aquela história que a gente vive pregando e dizendo e combatendo na nossa categoria que greve é uma decisão da categoria, que é uma decisão da Justiça Federal, do TRE e da Justiça Eleitoral, né, e a militar. A greve é de todos. A gente não faz decisão de greve em assembleias setoriais. É assembleia geral. Inclusive, nós criticamos o fato da Justiça Federal ter ido na última assembleia com a resolução de saída sozinha. Isso não é correto. Então, não tem como fazer uma decisão particionada. Cada um decide o seu agora na hora da saída. Não, a decisão é conjunta. Então, por conta desses problemas formais, o encaminhamento que a gente achou que deve funcionar a gente suspende, avalia a greve nacional, e aí faz a avaliação dela, com todo o quadro que está apontado e tal, e aí decide se suspende ou não. A questão local do TRE teria que ser decidida pelo TRE, e aí teria que se abrir negociação, a negociação está aberta, então não dá para a gente, vamos entrar em greve já porque foi uma das coisas que a gente discutiu, beleza, a gente fica depois no setorial e decide que o TRE está em greve. E a negociação que ainda está aberta? Você entra na greve, é o último recurso, é o recurso final, não tem mais como não conversar, vamos para a greve. Então, o único encaminhamento, a única solução formal que nós encontramos, e é realmente a questão formal. Gente, no nosso querer é o seguinte, mantém a greve, porque é nessa greve que a gente está negociando os dias parados. Mas existem as questões formais. Então, a única solução formal que nós encontramos foi suspende, avalia a greve nacionalmente. Caso ela seja suspensa, se ela não for suspensa, a gente decidir que não, nacionalmente a gente vai continuar. Pronto, continuamos em greve. Mas caso a gente avalie aqui que a greve no nível nacional aponta para a suspensão e que a gente deve suspender junto com os outros estados, a gente aí fica com a questão local do TRE, com a abertura, com a negociação que ainda está acontecendo. Então, minha proposta seria de a gente já marcar uma assembleia setorial o próximo dia 26, que é o retorno ao trabalho. A gente, antes de subir para trabalhar, a gente sentar aqui, discutir a questão, o que é que a gente vai fazer. Inclusive, que nesse dia, se a gente está voltando e a negociação ainda está aberta, a gente não tem por que compensar a hora, ok? Não é? Então, são várias coisas que a gente precisa discutir. E o trabalho que está lá atrás? Se eu vou compensar a hora, se eu for compensar a hora, eu tenho que compensar o trabalho que está atrasado? Então, são várias coisas para a gente discutir localmente dessa questão. Então, minha proposta seria de que no dia 26, antes de subir para trabalhar, a gente já faça um setorial, discuta a questão, já busque novamente a marcação da reunião, que o presidente não quis deixar marcado por antecipação, mas dia 26 a gente já esteja lá novamente, o Salete já vai estar presente na próxima reunião, novamente para discutir com ele a negociação e prontos para, caso nessa negociação a gente não chegue a um acordo satisfatório, aí sim que estejamos prontos, aí sim eu defendo que estejamos prontos para uma greve, mas não mais uma greve com pauta nacional, uma greve contra a atitude da administração. Estarmos prontos, estarmos mobilizados. Na verdade, eu estava ali pensando, na hora que o senhor estava aqui falando, disse assim, poxa, a gente estava muito preocupado de suspender a greve e manter a mobilização. A administração do TRE nos fez esse favor. Não é? Mas nos manter ligados o tempo todo, na tomada, mobilizados em defesa de direitos. Só que agora direito em relação aos pontos, né, os dias de greve parados. Esclareci, Manu? Esclareci? Mais alguma dúvida, gente? Do que era o encaminhamento? E era um encaminhamento formal. Apenas por isso que teria que ser dessa forma. Gente, temos mais 4 inscritos. Eu vou propor que ao final da próxima fala, que é Jailson, a gente encerre as inscrições. Pode ser assim? O que é que vocês acham? Porque não estou vendo muito ânimo de se inscreverem aqui, parece que as falas estão no mesmo sentido. Pode ser? O pessoal tem até a fala de Jailson para se inscrever, ok? Jailson, 3 minutos. Vou falar bem rápido, né? Gente, que a Assembleia é boa, né? Gente, é isso.
É isso. A gente sempre falou aqui em tarefas a cumprir, né? É um termo tarefas, né? A gente tem tarefas a cumprir, né? Temos algumas tarefas que nós cumprimos certamente, né? Que foi incluir, né, lá na proposta de orçamento do Judiciário, que já foi encaminhada para o Congresso, a nossa previsão de aumento. Né? E também seria derrotar, nesse momento, a PEC 59, e a gente está quase conseguindo derrotar a PEC, falta somente ela ser arquivada lá no Congresso. Né? E a gente avalia que tudo isso é por conta da nossa mobilização. Né? Eu sempre digo aqui, não é só greve, é mobilização. Né? A Bahia, infelizmente, a gente não conseguiu estar muito lá em Brasília, né? Fazendo aquelas passagens de sala em sala, conversando com o pessoal, mas o Judiciário Federal, por conta de estar em greve, os colegas de outros estados puderam estar lá em Brasília. Né? Tinha estado que chegou a levar lá para Brasília Topic, ônibus, não sei, mas caravanas. Então tem alguns colegas que certamente dizem, mas será que foi a greve que conseguiu isso? Sim, foi a greve que conseguiu isso, gente. Foi a greve porque os colegas do Rio Grande do Sul, os colegas de São Paulo, eles não estariam lá em 10, 15, 20, lá passando de sala em sala, conversando com os conselheiros lá do CNJ, conversando com os deputados, se não tivesse greve. Então é isso. Então a greve é feita nos estados e também ela tem sessões nacionais. Então é por conta disso que nós somos vitoriosos. Então acho que é isso, suspender a greve agora, continuar em estado de greve, lembrar que o TRE vai ter também, parece que dia 5 ou dia 6, o final de candidatura, fazer novamente, eu acho, uma outra atividade nesse dia também é muito importante. Lembrar que os companheiros lá do Rio Grande do Sul, parece que tiraram 2 paralisações, isso foi dia 21 e dia 31, eu também gostaria que a Bahia também tivesse essas paralisações para o esquenta, né, porque certamente em agosto vamos ter que voltar à greve, porque precisamos incluir na proposta de orçamento até o dia, acho que é o dia 28 de 31 de agosto, tem um prazo também limite para a gente, que é o relator do orçamento colocar lá no orçamento. Então, por que está em greve em agosto? Porque precisamos colocar lá no orçamento, na proposta de orçamento do Legislativo, a nossa previsão de aumento. Então, certamente vamos ter que entrar em greve em agosto. Não é uma greve, talvez, para ficar até dezembro, não é uma greve para incluindo, a gente avalia novamente. Então é isso. Estamos todos de parabéns. Eu lembro que foi aqui há 2 anos atrás, nesse mesmo local que a gente saiu da greve no ano passado, não, há 2 anos. Então acho que o lugar aqui é bom. Estamos de parabéns, é isso mesmo, e a luta continua, companheiro. Obrigado, Jailson. Denise. Boa tarde de novo, colegas, quem chegou depois. Bom, mais uma vez a questão, né, da JFTC sozinha, inclusive a orientação do Comando Nacional prova de que realmente nós agimos corretamente, no sentido de que é preciso haver essa avaliação da necessidade e inapropriedade de fazer greve no recesso. Como nós não conseguimos espaço realmente na CBS para uma avaliação profunda, foi preciso que a gente reunisse e definisse isso. E a prova está aqui, inclusive na avaliação do Comando Nacional, onde eles falam claramente, isso é do Comando Nacional, orientar os estados a saírem da greve, tendo em vista a iminência do recesso parlamentar e judiciário e a dificuldade de avanço na pauta de reivindicação durante esse período. Né? E aí a gente chamou o tempo inteiro essa avaliação, não aconteceu. Então, por isso, a gente tomou a iniciativa de sair, não lá, na hora, depois do setorial, mas sair hoje, porque esperávamos que realmente que todos os estados, os colegas, demais colegas, iriam realmente se pautar à luz do real, do concreto, de que se manter greve de recesso é ilógico, inconcebível, e realmente as cabeças que estavam em greve é que iam ser cortadas, como agora estão sendo os colegas do TRT, que estão com o ponto cortado real, né? Estão com o salário cortado, o colega Raj está com 70% do salário cortado, com descontos, ele não vai receber nada, salário esse mês. Isso é questão séria que tem que ser avaliada. Né? Na hora, inclusive, de se entrar em greve e se vê a questão dos outros tribunais. Não dá para analisar a greve, categoria unida, é uma categoria só. Não dá para dizer, um tribunal está pronto, vamos. E os outros? E aí, na hora de sair, a gente precisa da solidariedade dos companheiros. Só que não houve na entrada. É preciso que te avalie, porque nós fizemos realmente, não foi isso, socorro, não, foi apenas um pedido de avaliação. Aí, inclusive, na greve passada, o TRT sobrou. Teve realmente correção na hora e corte de ponto para uma pessoa. Porrada, por isso que está indo na consequência. E quando estava negociando, para que não houvesse esse corte
de ponto, deflagrou-se outra greve. Aí o presidente é assim, então acabou, não tem negociação, corta o ponto. Então, gente, é muito sério, nós somos colegas, temos que fazer essa discussão fraterna, porque, inclusive, realmente estamos muito decepcionados com o TRE, com o presidente do TRE, de fazer isso aqui, que tem tradicionalmente, né, a história de não acontecer retaliação. E tome cuidado, porque retaliação começa pequena e avança. Então é preciso que dê um basta sim. Inclusive, estamos dispostos a fazer atos conjuntos, mesmo fora da greve, atos conjuntos em apoio a vocês, participar de conjunto de diretores de outros tribunais e virem para a reunião de mesa, para também dar respaldo nos muitos colegas daqui, quem sabe que embora, né, seja corajoso, mas a gente sabe que pode haver algum tipo de pressão. Estamos unidos, vamos fazer atos conjuntos, fazer camisa, tem aqui, pode ser paralisação nos dias da reunião de negociação, pode ser paralisação para tentar boicotar algum calendário eleitoral, camisa, cartaz, nota pública. Estamos com vocês, colegas, não vamos abandonar. Vamos fazer atos, vamos fazer o que vocês decidirem, a gente vai fazer. Inclusive, para concluir, é preciso, a proposta aqui, que já se faça assembleias setoriais nos demais tribunais também, porque não está resolvido para a gente também não. Não está resolvido. Pode ser que tenha porrada também. TRT já toda porrada. Mas tudo foi cortado. Então, são questões que realmente não é só o TRE, não. Estamos todos nós três no mesmo barco. Então, é preciso que se faça realmente assembleias setoriais para se definir mais ou menos como é que tem sido a negociação local e buscar uma ação conjunta. Acho que é necessário uma ação conjunta. Mesmo que a gente consiga a negociação lá nos moldes que a gente quer, vamos apoiar os colegas. Mesmo que a gente consiga no TRT, o TRE consiga a negociação como quer, vamos ajudar o TRT. Isso também faz parte, né, da luta coletiva, né? E outra coisa, só para concluir mesmo, agora realmente para concluir, a questão da entrada na greve, nós respondemos de que se passam para o mínimo para entrar em greve. Por que estamos passando por isso, gente? Porque estamos há quase 2 meses em greve. Só, gente, nós entramos, os outros estados fazer 15 e o outro entrou agora dia 11. Então é preciso que a gente faça uma avaliação no momento da entrada em greve, todo mundo junto. O TRT disse bem claro, presidente, se tivesse mais gente em greve, na tribuna de greve, não cortaria o ponto de vocês. Mas só aí. Então, gente, essa avaliação é vitoriosa sim, estamos todos de parabéns sim, conseguimos evitar ameaças concretas na nossa carreira sim, mas a luta não acabou. É bom que saibam disso. A gente vai precisar retomar nossa greve. Vai precisar. O nosso projeto estava parado no Congresso, vai ficar parado se a gente não fizer mover na luta. Então vamos buscar uma avaliação fraterna, com solidariedade, com compromisso, com unidade, para que a gente decida voltar à greve com força, todo mundo junto. Obrigado, Denise. O próximo, André. Pessoal, primeira coisa que eu queria fazer é parabenizar, na verdade, a todos nós servidores que fizemos a greve, certo? Porque foi uma conquista de 5 estados no total que entraram no final da greve, certo? E que dentro da nossa estrutura nacional, no qual nós ainda possuímos sindicatos que estão visceralmente ligados ao governo, foi mais do que acertado a Bahia ter entrado em greve junto com Mato Grosso, junto com São Paulo, e que depois puxou Alagoas e Rio Grande do Sul, ou melhor, na ordem, Rio Grande do Sul, depois Alagoas. Foi mais do que acertado, certo? Porque a gente não pode ficar esperando que surja uma vanguarda quando a gente observa que a conjuntura nacional não favorece, que os estados que comumente eram vanguarda não são mais. A gente tem que ter coragem. Então, foi uma atitude corajosa, inclusive manter a greve nas 2 últimas assembleias. Foi uma atitude corajosa e acertada, porque foi essa atitude que fez com que esse estado de mobilização arrancasse a nota técnica pela inconstitucionalidade da PEC 59. Nós estamos num momento que é muito grave. Eu tenho falado isso aqui desde a greve de 2012 e eu queria mais uma vez aqui salientar que na greve de 2012 nós não tivemos corte de ponto lá no TRT. Foi uma greve cuja mobilização respondeu pelos resultados.
A gente fala da greve de 2011, que temos várias coisas negativas para poder avaliar sobre aquela greve de 6 meses, mas a gente não pode esquecer de trazer aqui as experiências positivas. Por que a greve de 2012 não teve corte de ponto? Porque ela foi uma greve à base de mobilização. Então é mobilização que arranca os resultados positivos para a gente. O que é que eu queria falar especificamente sobre a questão do direito de greve? Porque é desde 2012 que eu estou falando isso, na verdade desde antes, né? Mas porque eu comecei a falar especificamente sobre o direito de greve no âmbito público em 2012, né? A gente está tendo um quadro que as administrações estão fazendo uso de expedientes burocráticos, né, baseados em leis emprestadas e atos administrativos para impedir o direito de greve. Para impedir o direito de greve. Porque o que estão tentando chamar de negociação coletiva, porque estão querendo inaugurar a negociação coletiva no âmbito público, à base da restrição absoluta do direito de greve, e isso a gente não pode admitir. A etapa que nós estamos vivendo agora é a etapa grave. Esse flanco aqui no TRE, a gente não pode deixar as administrações avançarem, concluindo, a gente não pode deixar as administrações avançarem, no sentido de impor sanções, punições, para inibir que os colegas nas próximas greves façam greve, certo? Assim como nós temos que avançar na pauta com as administrações da JF e do TRT, no sentido de não, primeiro nós temos uma frente jurídica que a gente realmente tem que lutar, eu defendi isso numa setorial lá no TRT, tem uma frente jurídica que tem que bater, que a administração não pode legislar direito de greve, vou concluir, perdão, né, mas porque é muita coisa realmente, a administração não pode legislar, não, mas eu vou concluir mesmo, já estou concluindo, peraí, não pode legislar restringindo o direito de greve através de atos administrativos, certo? Então, eu não admito greve consentida também. Eu não acho que a administração tem que dizer que acha bonito ou que acha feia a nossa greve, porque a greve é para incomodar mesmo a administração, certo? Então a gente tem que conquistar o respeito para quando nós estivermos exercendo o direito de greve, ele seja respeitado e não seja violentado como está sendo agora. Então, pelo direito de greve, eu encaminho aqui que a gente abra agora, a partir desse momento, as discussões jurídicas e políticas acerca do direito de greve no âmbito público, porque ele está ameaçado, certo? Então é isso. Obrigado, André. Fafá. Fátima TRE. Boa tarde. Gente, na minha avaliação, a nossa greve foi muito boa, bem conduzida, porque nós seguimos as orientações que foram tiradas na ampliada, nas reuniões de todos os sindicatos em Brasília. Então nós cumprimos o nosso papel, fomos e fizemos a nossa luta. Se nós fomos ponta de lança, isso significa que a gente deve continuar fazendo a mobilização dos outros estados nas próximas ampliadas. Se a gente não conseguiu alavancar a greve nos outros estados, seja por causa dos atos dos sindicatos governistas e etc., a gente tem que bater forte na próxima ampliada. Então, que todos os delegados cheguem na próxima ampliada e discutam seriamente naquele fórum sobre essas sutilezas do sindicalismo pelego. Foi ótima a iniciativa de entrar junto com a ampliada, e justamente por isso a gente tem que sair também em conjunto por uma decisão daqueles que estavam em greve, em conjunto. Então a gente teve aí que o Rio Grande do Sul já tomou a sua decisão em vários encaminhamentos de mobilização, inclusive indicativo de retomada da greve no começo de agosto, por conta do orçamento. Mato Grosso também, ele fez o mesmo indicativo de retomada na primeira semana de agosto. A gente não pode perder de vista a mobilização, nem as setoriais, porque a gente tem que manter nossos colegas mobilizados e conscientizados de que nós ainda corremos risco. A nossa vitória foi parcial, mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem novos problemas pela frente. Então a gente tem que manter a mobilização. Isso eu acho que deve incluir panfletagem, porque as pessoas muitas vezes estão desinformadas sobre a PEC 59, sobre os avanços que a gente teve. A gente tem que conscientizar, inclusive eles, que foi nossa greve que conseguiu
as vitórias parciais, senão a gente não teria ganhado aí o avanço daquele PL da isonomia dos cartórios, a nova nota técnica. Então, para a gente é muito bom que essa greve seja panfletada para as pessoas, para que eles percebam qual foi a importância da nossa greve. A gente deve, sim, eu tenho um encaminhamento para a gente fazer atos, sim. Nós temos o 2 de julho aí, que é uma atividade de rua que para a gente sempre foi importante. A gente deveria pensar nisso, o comando nosso de mobilização deveria pensar nisso, e também a data do registro de candidatura. São 2 datas que eu acho super importantes, que a gente não deveria deixar de avaliar uma possibilidade de paralisação no registro de candidatura, e uma atividade de rua no 2 de julho, que parece ser feriado. A gente tem que fazer essa atividade, sim. E, enfim, é isso. Eu acho que a gente deveria realmente criticar lá ampliada a posição dos outros sindicatos e convocá-los na próxima ampliada para o retorno à greve em agosto. A gente tem a obrigação disso. Nós, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Alagoas, porque foi graças a nós que a gente conseguiu esses avanços. Obrigado, Fátima. O próximo é Lorival. Boa tarde, pessoal. Eu não vou aqui entrar na seara da avaliação da positividade do movimento, que já foi feita e de uma forma bem contundente. O que eu quero dizer aqui, e é na linha dos esclarecimentos que foram feitos aqui, é que nós vamos manter voltar à greve por conta da situação setorial relativa à negociação aqui na JF e no TRT, e isso precisa ser analisado, porque eu penso assim, olha só, na Justiça Federal não tem ainda uma mesa de negociação tratando da questão, como é que vai ser, qual vai ser o tratamento dado em relação à greve. Aqui foi visto também que não se chegou a um acordo ainda, parece que ainda vai haver uma continuidade da negociação. E no TRT já está tendo corte de ponto. E aí, se fosse analisar por essa lógica, a gente nem sairia da greve. Porque os colegas do TRT já estão tendo pontos cortados. E não é uma pessoa só não, várias pessoas. O caso do Raj, que foi citado aqui, é porque ele vai ter um corte de 70%. 70% de corte, menos o desconto, ele vai ficar com 0. Correto? Então, eu tive no TRT hoje, para tentar conseguir uma lista das pessoas que terão seus pontos cortados. Não me deram, porque pediram para eu formalizar. Nós já formalizamos, para que o TRT forneça a lista com o nome de todos os servidores que terão o salário descontado, para que o sindicato, em não haver nenhuma possibilidade de reverter, porque hoje o Cláudio ficou de ir para lá para conversar com o presidente do tribunal, juntamente com o próprio Raj, para ver se tem como reverter a situação. Se não houver reversão, o sindicato de logo entrar com mandado de segurança, com a justificativa de que a questão aí é alimentar e não se pode cortar o salário inteiro. Ainda que o desconto tenha que ser feito, como todas as categorias de trabalhadores fazem, o desconto ele tem que ser paulatino, ele não pode ser de vez. Correto? Essa é uma situação que tem que ser observada. Outra coisa que precisa ser dito para os 3 dirigentes dos 3 órgãos, ou melhor, dos 4 órgãos, é que não tem vinculação a resolução nenhuma de CNJ para tomar uma medida local, porque o CNJ baixou uma resolução inconstitucional dizendo que nós não temos direito de greve e dizendo que nós estamos violando direitos. Direitos de quê? Se nós temos nosso direito de greve garantido na Constituição. Está lá na Constituição, direito à database e direito de greve. O CNJ não pode baixar nenhuma resolução contrária ao que está na Constituição. Portanto, tem um argumento forte aí para convencer o doutor Lorival, o doutor Irã e o doutor Valtécio de que ele não pode sofrer, baixar nenhuma medida de corte de ponto. Agora, tudo vai depender, vou concluir aí, tudo vai depender da correlação de forças. Se o Cláudio chegar aqui amanhã ou hoje no final do dia e disser, olha,
Valdécio não voltou atrás e vai descontar o salário dos colegas, esperar a ação judicial. Se o resultado for negativo, voltar à greve para defender os colegas que fizeram a greve. Obrigado, Lourival. A próxima é Lindinalva. Lindinalva. Entrega o prêmio a outra pessoa, ela mata aí. 3 minutos, Lindinalva. Oi. Eu vi que você me falou, né? Oi, gente. Como eu já falei trocentas mil vezes, eu participei de quase todas as ampliadas. Fui eleita por vocês como delegada para quase todas as ampliadas. Em umas eu fui com Fátima, outras eu fui com Sul, outras com Jair, com Fred, mas participei de praticamente todas. E este calendário que foi tirado com greve a partir do dia 29 de abril foi um calendário construído a duras penas. Outro ponto, como vocês também devem saber, a FENAJUF ela é dividida em 2 grupos. Um bloco governista e o bloco do Luta FENAJUF, que é o campo do qual fazemos parte. Isso quer dizer que ocorrem muitas brigas, muitas confusões e muitas divergências. Mas finalmente conseguimos, depois de trocentas discussões, chegar a uma determinada ampliada e criar um calendário com indicativo de greve por tempo indeterminado a partir do dia 29 de abril. Consideramos como contexto deste momento a Copa do Mundo, que está enrolando livre e solta, né? E também a existência da possibilidade da saída dos federais. A proposta inicial era de uma greve geral do Serviço Público Federal. Infelizmente, conjuntura é uma coisa que você avalia, observa, mas nem sempre a sua avaliação ela se concretiza, porque tem trocentas coisas que podem acontecer. E o que aconteceu foi exatamente isso. Foi chamado dia 29 de abril, mas nem todos os sindicatos, tanto do judiciário quanto dos outros servidores federais, esses sindicatos não conseguiram construir a greve. Dentro do nosso próprio campo, que é o Luta FENAJUF, que é a parte da oposição da FENAJUF, vários estados não conseguiram chamar greve por conta de situações idênticas a essas que a gente está colocando aqui e pelas quais a gente precisa lutar e as quais a gente precisa combater, tais como corte de ponto, compensação hora a hora e por aí vai. Que foram situações, vamos dizer assim, que impediram que esses estados pudessem participar dessa mobilização. No mais, no que diz respeito à avaliação da greve, nós da Bahia cumprimos o nosso papel. Entramos na greve juntamente com o Mato Grosso no dia 29, porque era o calendário que foi tirado pela FENAJUF. Outros estados não vieram porque não puderam construir, tiveram as suas dificuldades. Rio Grande do Sul, a pretensão deles era sair juntamente com a gente no dia 29. Eles não conseguiram porque, infelizmente, pautaram uma prestação de contas da diretoria anterior, porque eles assumiram, tem menos de um ano que esse grupo está na direção. Então, seríamos 3 estados entrando no dia 29 se não tivesse havido esse problema com relação à chamada da pauta da Assembleia. O relógio. Interrompeu meu pensamento, vou pedir mais 10 minutos. Sim, então assim, houve toda uma avaliação, nós viemos no momento que podemos vir. Nós da Bahia e Mato Grosso viemos no momento certo. Somos obedientes e dentro dessa obediência nós obedecemos ao calendário que foi tirado lá da FENAJUF, correto? Não saímos isolados porque queríamos ser ponta de lança, não saímos porque queríamos aparecer, sermos os porradões, etc, etc. Saímos no momento certo. Infelizmente, nem todos puderam vir. Eu estou falando isso porque a gente vai precisar
construir novas greves. Já está se chamando para uma possibilidade de ter uma greve a partir de agosto, com um calendário também definido. A gente vai estar viajando com ampliada. É bom que isso fique bem claro. Com relação à questão da saída da greve, a entrada e a saída, o ideal seria que todos pudéssemos entrar e